Boa noite para você. A gente começa falando sobre uma coisa muito importante. Ao longo do dia você acordou, estudou, trabalhou, teve um pouco de descanso ou lazer e já vai dormir. Neste mesmo intervalo de tempo, 156 brasileiras descobriram que têm câncer de mama. Esse tipo de tumor é o que mais afeta as mulheres. Cerca de 22% dos novos casos diagnosticados a cada ano, conforme o Instituto Nacional do Câncer. Para chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce, a campanha Outubro Rosa, criada em 1990 nos Estados Unidos e agora popular no mundo todo, tenta conscientizar a população ao longo do mês. E aqui em Minas, diferentemente do restante do país e do que recomenda o Ministério da Saúde, o exame que ajuda a detectar o tumor mais cedo pode ser feito por mulheres a partir dos 40 anos. E não só aos 50, de graça, a mamografia. Ainda nesta edição, vamos falar da vantagem dela sobre o autoexame e mostrar as ações do Outubro Rosa em BH e no interior do estado. O pânico tomou conta da cidade de Cássia, no sul de Minas, nessa madrugada. Bandidos explodiram caixas de um banco e atiraram contra vidraças de lojas com fuzil. Moradores registraram os estrondos e os danos em vídeo. A agência bancária ficou totalmente destruída. Aí você vê o que os caras fizeram. Detonaram tudo, filho. Moradores gravaram barulhos de tiros e explosões. Segundo a Polícia Militar, 2 caixas eletrônicos foram danificados. Os bandidos tentaram também arrombar 3 cofres. Um criminoso atirou contra estabelecimentos da cidade. Após a ação, ainda de acordo com a PM, cerca de 8 ladrões fugiram em 2 veículos em direção a Franca, no estado de São Paulo. Munições deflagradas foram recolhidas pela polícia. Ninguém ficou ferido. A quantia roubada do banco ainda não foi informada. E a greve dos bancários completa hoje um mês. Mesmo com alguns canais disponíveis para os serviços, como a internet ou caixas eletrônicos, muita gente enfrenta dificuldades. Algumas pendências só podem ser resolvidas mesmo dentro das agências. No último mês, serviços bancários só assim, nos caixas eletrônicos. Você faz um depósito, um cheque, não tem compensação. Hoje é a segunda vez que eu venho nessa agência fazer um depósito. Na parte da manhã não estava aceitando depósito em envelope. Eu acabei de realizar um depósito agora e não saiu comprovante. E aí, o depósito foi feito ou não foi feito? Passando a hora de acabar, né? Por favor. Porque fica tudo muito difícil para a gente pagar as coisas, tá complicado. Os clientes ainda reclamam de outro problema. Segundo eles, sem o atendimento pessoal, os terminais têm ficado lotados em horário de pico. Geralmente essa feira aqui está dando uma volta até ali na esquina. Realmente está bem complicado, se não voltar logo vai realmente complicar a vida de todo mundo. Tem que ter uma pessoa, a gente quer conversar pessoalmente, resolver algumas coisas que não é só pagar e depositar, e nem sacar. Com os serviços na boca do caixa paralisados, muita gente tem recorrido às lotéricas e correspondentes bancários para realizar alguns serviços. Basta observar as filas, aqui tem mais gente com conta na mão para pagar do que interessada em fazer apostas. A falta de respeito com a gente, o cliente, e as taxas na conta da gente não param não. Você tem que andar na caixa rápido, lotérica, olha as filas como estão, ó. Mas tudo isso é um desgaste grande e tem que ter uma providência de pegar e suspender todo mundo e parar de pagar o salário. A notícia ruim é que tudo isso não tem data para acabar. A greve, que segundo o Sindicato dos Bancários, atinge 71% das agências na capital e 54 cidades do estado, completa 30 dias sem acordo. Então tá assim, insuportável. A gente não tem opção, tem que ser lotérica. Aqueles boletos que estão vencidos, né? A gente não consegue e fica parado, né? O prejuízo é da gente, a questão dos juros a gente é que paga. Se resolva mais rapidamente. Depois de quase 2 anos, os radares vão voltar a operar a partir de terça que vem nas rodovias mineiras fiscalizadas pelo DER. Serão implantados 393 aparelhos, 63,7% a mais que em 2014, quando eles foram desligados no fim do contrato com uma empresa. O Departamento de Estradas de Rodagem chegou a abrir licitação no mesmo ano, mas ela foi suspensa
por causa de questionamentos do Tribunal de Contas do Estado. O edital passou por mudanças e o processo foi concluído agora, em setembro, com um contrato de 30 meses, podendo ser prorrogado por mais 30. Na MG 30 em Nova Lima, na 133 em Tabuleiro e na 447 em Ubá, os radares já estão funcionando desde segunda em caráter educativo. O limite de velocidade permitido é de 60 km por hora. Uma corrida de táxi terminou com uma tentativa de sequestro do motorista e o roubo do veículo dele nessa terça em BH. 4 homens, todos bem vestidos, solicitaram táxi na Avenida Resoleta Neves, no bairro Guarani, por volta de 5h20 da tarde. O destino era o bairro Liberdade, em Santa Luzia. Mas ao chegarem ao destino, os passageiros desceram dizendo que iriam buscar o dinheiro da corrida. E ao retornarem, anunciaram que um deles estava armado e que se tratava de um assalto. A cena foi registrada por uma câmera de segurança. Veja aí. Os bandidos tentaram colocar a vítima de 43 anos dentro do bagageiro do veículo. O motorista resistiu e depois conseguiu escapar, mesmo estando sob a mira de um revólver. Os bandidos fugiram levando o táxi dele. O carro acabou sendo localizado mais tarde em outro bairro de Santa Luzia. Ninguém foi preso até o momento. O candidato do PDT à Prefeitura de Belo Horizonte, Sargento Rodrigues, declarou hoje apoio ao candidato João Leite, do PSDB, no segundo turno da eleição. Sargento Rodrigues foi o 9º mais votado na capital, com 2,88% dos votos válidos. Segundo ele, a aliança reafirmou principalmente as propostas na área de segurança. Temos um pacto, absorvendo aqui propostas nossas, tanto na segurança pública e também na prevenção social, na valorização dos servidores públicos municipais, que eram a bandeira nossa colocada como plataforma de governo. E, por outro lado, entendemos que ele é a pessoa mais preparada, mais qualificada. E eu preciso do apoio das associações, preciso do apoio do conhecimento, da inteligência do deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Nós não daremos sossego à criminalidade em Belo Horizonte. Os números estão aí, são estarrecedores. A população não tem sossego mais. Lembrando que amanhã o candidato Alexandre Calil, do PHS, é o convidado do programa TV Verdade, que vai ao ar logo depois do Alterosa Alerta. O Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje que vai caber à Assembleia Legislativa de Minas aprovar ou não a abertura de uma ação penal contra o governador Fernando Pimentel, do PT. Os ministros do STJ repassaram ao Legislativo Mineiro o poder de autorizar esse processo. Pimentel é alvo de denúncia por suspeita de receber propina para beneficiar a Caoa, representante da montadora Hyundai do Brasil, quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e do Comércio Exterior, no primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. O governador, que nega o envolvimento nas acusações, é investigado em outros 3 inquéritos na Operação Acrônimo, que apura desvio de verbas públicas para repasses para campanhas eleitorais. O candidato eleito para a Prefeitura de Iguapé, no sul do estado, ganhou nas urnas, mas ainda não sabe se poderá tomar posse no cargo. É que ele só pôde concorrer porque entrou com um recurso na Justiça que havia barrado a candidatura dele. Nas urnas, o candidato Nelson Lara, do PCdoB, levou a melhor. Foram 3.776 votos, 146 a mais do que o segundo colocado do PSDB, o atual prefeito Luciano da Modular. Os votos que Nelson Lara recebeu foram anulados. Isso porque o registro de candidatura dele foi indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral. O motivo seria uma irregularidade nas prestações de contas do município em 2007, quando Nelson Lara era prefeito da cidade. Há um recurso ainda em trânsito no Tribunal Regional Eleitoral, mas nós já fizemos chegar a esse recurso a decisão do Tribunal de Justiça que anulou a rejeição da prestação de contas. O Tribunal Regional Eleitoral deve julgar o caso nas próximas semanas. A decisão tem que sair antes da diplomação dos prefeitos, que acontece no dia 19 de dezembro. Nós procuramos o atual prefeito Luciano da Modular, porém fomos informados pela secretária de Educação que ele está viajando. O chefe do executivo está em Belo Horizonte resolvendo essa situação. A não aplicação dos recursos em educação é o que está
mas é o que agravou a situação do Nelson Lara. Em 2007, não aplicou os 25% em educação. Nelson Lara afirma que está sendo perseguido. Segundo ele, as contas de 2007 só foram rejeitadas em 2014 e a resolução só foi publicada em setembro de 2016. Eu não tenho dúvida, porque eu confio muito na justiça. Eu sei que a justiça vai saber julgar muito bem, porque não houve intenção dolosa, certo? Há 15 dias, o Jornal da Alterosa mostrou uma reclamação aqui sobre uma escola estadual de Santa Luzia que estava com parte do muro no chão. Pais e responsáveis estavam preocupados com a segurança dos alunos. Hoje a nossa equipe voltou ao local, mas dessa vez a denúncia era outra: um baile funk na hora do recreio. Os alunos, que têm entre 11 e 17 anos, fazem gestos obscenos e dançam ao som do chamado proibidão. Ronaldo é pai de uma menina de 11 anos que estuda na escola. Ele está impressionado com o que aconteceu. Nós ficamos horrorizados com o vídeo, porque inclusive no meio do vídeo tinha coleguinhas dela, entendeu? Participando daquilo, usando inclusive o som da escola. A gente que veio de família tradicional, evangélica e tal, deixar um sobrinho nosso, um parente ou até mesmo uma pessoa que, morador, estuda no colégio com essa situação, entendeu? É impactante demais. A direção da escola conta que esta semana estão sendo oferecidas atividades recreativas durante o intervalo e que alguns estudantes se aproveitaram do som para tocar essas músicas. Alguém chegou a pensar em intervir ou falar alguma coisa naquele momento para acabar com? Olha, essa resposta eu não tenho informação para te dar, mas a gente tinha funcionários no momento acompanhando, como a gente sempre tem funcionários que acompanham todos os nossos recreios. Foram eles que levaram essa situação para a gente? Sim, e eles passaram essa informação para a gente. Esta é a segunda vez em 15 dias que a nossa equipe vem até a Escola Estadual Francisco Tibúrcio de Oliveira, aqui em Santa Luzia. Num outro momento, a gente reclamava junto com os moradores da falta do muro aqui nesse trecho, que já tem 3 anos e até agora, como a gente viu, nada foi feito. Na época, a Secretaria de Educação do Estado disse que já havia a verba, mas que aguardava o processo licitatório. Já sobre o caso do baile funk no recreio, a direção da escola informou que vai trabalhar de forma pedagógica. Trabalhando todos os ritmos, todos os estilos, de uma forma que os alunos possam curtir, porque faz parte da realidade deles, um estilo que eles gostam, mas que não seja que venha a incitar violência ou que venha a denegrir a imagem, principalmente a imagem feminina. Um homem acusa a maternidade de Contagem, na Grande BH, de negligência. De acordo com ele, os médicos demoraram a fazer um parto que pode ter causado a morte do bebê. Responsáveis pela unidade, a mesma onde no mês passado uma criança caiu no chão ao nascer no corredor, negam essa acusação. Diane disse que sentiu uma coceira no último dia 23. Foi ao posto de saúde e de lá foi encaminhada para a maternidade. Fez exames, foi medicada e voltou para casa. No dia seguinte, voltou à maternidade para fazer novos exames, foi reavaliada e ficou em observação, já que foram constatadas alterações nas enzimas do fígado. A família alega que nesse dia deveria ter sido feito um ultrassom. Não foi feito, que o funcionário que faz ultrassom tinha ido embora às 11 da manhã e não voltaria para fazer só mais um ultrassom, só se tivesse mais. O casal diz que no outro dia o ultrassom foi feito e que estava tudo normal com a criança. Apenas o líquido na placenta apresentava uma redução. Diane conta que ficou de domingo à quarta-feira sendo avaliada e na quinta pela manhã o coração do bebê parou de bater. A médica veio olhar os batimentos e não achou. Aí desceram comigo e fizeram ultrassom. Aí o cara do ultrassom falou assim: eu não sei o que aconteceu, mas o coraçãozinho do seu bebê parou, o líquido está escuro. Não sei, pode ser má formação, alguma coisa. O pai disse que o hospital não explicou a causa da morte. Ele registrou um boletim de ocorrência e conseguiu que o IML fizesse uma avaliação. O laudo deve sair em 30 dias. Só colocaram a culpa de Deus, que não era a hora. Só isso. O coordenador obstetra da maternidade de Contagem explicou que não houve demora no atendimento. Disse que a grávida apresentava problemas hepáticos, mas que não influenciavam na saúde do bebê naquele momento. Falou que a mulher, com 35 semanas de gestação, estava apta para esperar mais pelo parto.
A partir de 37 semanas, não necessariamente cesariana, mas a gente começa a pensar em parto, no caso específico desse problema materno que a gente tinha, né? Antes disso, é mais arriscado para o bebê lá no CTI do que na barriga da mãe. Tudo foi feito de acordo com as normas da instituição e não houve nenhuma não conformidade nesse atendimento. Uma pancada de chuva atingiu a cidade de Lagoa Santa no fim dessa tarde. Várias ruas e avenidas ficaram rapidamente alagadas, entre elas a Avenida Professor João Dyer, que dá acesso à MG10. Segundo a Defesa Civil, foram 15 minutos de chuva forte, mas até o momento nenhuma ocorrência foi registrada. Por causa desse temporal, o Aeroporto Internacional de Confins, que fica na mesma região, teve que operar por instrumentos durante 20 minutos. Mas, de acordo com a BH Airport, que administra o terminal, não houve problemas no embarque e desembarque. BH vive dias de neblina e chuva, mas o perigo nesta época são as tempestades, como aquela do último domingo, que assustou os moradores e que podem se tornar mais constantes. A conclusão é dos pesquisadores do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da UFMG. O estudo é um alerta para o risco de inundações e prejuízos, como já temos visto em diferentes regiões da Grande BH. Chuvas cada vez mais fortes e concentradas na capital. É o que aponta o levantamento feito pela UFMG. O estudo, que foi apresentado em uma conferência na França, revela que as precipitações acima de 40 milímetros estão mais frequentes em espaços menores de tempo. Nós constatamos, então, uma tendência de concentração de precipitações, né, em um número menor de dias. Havendo uma concentração maior em dias chuvosos, consequentemente, nós temos mais dias secos durante o ano. A pesquisa, que ainda não foi concluída, analisou dados de 14 estações diferentes nos últimos 50 anos, em BH e na região metropolitana. Mas, segundo o professor, apenas a capital apresentou tendência de temporais concentrados. Ainda de acordo com o estudioso, o levantamento pode servir de alerta para o poder público, já que os sistemas de drenagem e de canalização pluvial seriam levados mais vezes ao limite. O foco do estudo agora é descobrir se o cenário identificado no levantamento é passageiro ou não. Pelo menos por enquanto, o professor diz que não há motivo para pânico e sugere a adoção de medidas para reduzir o problema. Seriam, por exemplo, a utilização de técnicas de infiltração, pavimentos porosos, telhados verdes, reservatórios domiciliares já previstos na legislação de Belo Horizonte. E passa também, vamos dizer, por um processo de educação ambiental, que é essa conscientização, o não lançamento de resíduos na rede, né? Mas isso não quer dizer que isso vai se desenvolver dessa mesma maneira daqui para frente. Pode ser, inclusive, que a gente tenha até um retrocesso a uma situação anterior, porque, na realidade, a gente não sabe qual que é a razão que está levando a isso. Pode ser que seja uma mudança climática global, mas pode ser que seja um problema regional. O fato é o seguinte, que nós temos que ficar atentos, né? A gente está constatando mudanças, a gente tem que ficar atentos. Veja agora como fica o tempo nesta quinta em todo o estado. Céu nublado, com chuvas isoladas no Vale do Mucuri, do Rio Doce e na Zona da Mata. Nas outras regiões, o tempo deve ficar parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas. Na capital, mínima de 16 graus e máxima de 26. Em Caldas, os termômetros vão dos 10 aos 24 graus. Dos 21 aos 29 em Curvelo. Em Nanuque, a temperatura oscila entre os 19 e os 25 graus. E em Ponte Nova, mínima de 15 e máxima de 22 graus. No mês dedicado à campanha Outubro Rosa, uma tenda montada na Praça 7, no centro de Belo Horizonte, ofereceu hoje orientação sobre o autoexame e outras formas de se prevenir o câncer de mama. Uma equipe de voluntários, sob a supervisão de um mastologista, mostrou a forma correta de apalpar os seios e orientou o que deve ser feito em casos suspeitos. Os especialistas também alertaram sobre a importância do acompanhamento médico. O exame clínico ele pode começar a ser feito a partir dos seus 20 anos de idade, mas é importante que a mulher acima dos 40, todas devem ser examinadas. A mamografia, do que diz respeito ao SUS, normalmente é feito acima dos 50 anos para todas as mulheres
e as mulheres de alto risco a partir dos 35. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres depois do de pele, respondendo por cerca de 25% dos novos casos a cada ano. O Instituto Nacional do Câncer estima que haverá neste ano 58 mil ocorrências registradas no país. Se detectado na fase inicial, as chances de cura do câncer são de mais de 90%. Em Minas, de 70% a 80% dos casos são tratados na fase final. As ações do Outubro Rosa acontecem no mundo todo e aqui em Minas, não só na capital, mas também no interior. Em São João Nepomuceno, na Zona da Mata, a Associação Feminina de Combate ao Câncer intensifica a campanha de prevenção na cidade. Já são 52 anos de trabalho. Foi em agosto de 1964 que a Asfécer foi fundada. Desde então, as mulheres estão unidas na luta contra o câncer. Hoje, a entidade tem um aparelho para mamografia, outro para ultrassom e uma sala para pequenas cirurgias. Uma estrutura montada com suor e doações da comunidade. No mês dedicado ao combate ao câncer de mama, tudo ganha detalhes em rosa. A Asfécer realiza entre 130 e 150 mamografias por mês. No dia 17 de outubro, vai ser feita a marcação desse exame no calçadão aqui da cidade. O Sistema Único de Saúde preconiza que deve ser de 2 em 2 anos, mas a gente orienta, de acordo com a Sociedade de Mastologia, que seja realizado uma vez por ano esse exame. A enfermeira alerta que apenas a realização do autoexame pode enganar. Por isso, é fundamental a atenção permanente. Nós só conseguimos palpar um nódulo se ele for acima de um caroço de azeitona. Nódulos menores que caroço de azeitona, eles só são visíveis na mamografia, que detecta um carocinho de arroz partido em 4. A ação é a primeira da Semana Rosa. 6 dias com eventos que vão chamar a atenção para a necessidade do combate e prevenção ao câncer. A realização do exame de mamografia é mais detecção. A prevenção ela vem mais relacionado aos fatores ambientais, a um estilo de vida saudável. A Asfécer funciona com doações, eventos e trabalho voluntário. Ao longo do mês de outubro vão ser vendidos bilhetes para o sorteio de uma camisa autografada do Flamengo. Lojas aqui no centro, a gente vai estar pedindo para eles estarem nos ajudando a vender e vamos fazer o sorteio no dia 26 de novembro. O Jornal da Alterosa termina aqui, mas você fica agora com o Noticiário Nacional. Boa noite e até amanhã.